certamente conversa. Mas, eu tenho certeza. Mas o Filipão é ídolo de toda uma geração de técnicos portugueses. Não, e dos técnicos portugueses, porque trabalhou lá. Trabalhou então, lá, eu fiz a pergunta, mas eu parto do princípio que isso deva acontecer naturalmente. Eu tenho certeza que sim. E num momento como esse de decisão, o treinador do Grêmio que está vivendo isso, esse treinador pela primeira vez, tem que recorrer de alguma forma a um cara consagrado, né? Tenho certeza, porque o Filipão hoje, ele é um... E eu estou falando no sentido... infelizmente, nós temos que falar tudo com nota explicativa, né? Ainda mais nesses tempos, né, bélicos. Tudo com nota explicativa. O que eu vou falar é positivo, não é pejorativo, tá? O Filipão é o guru. O trabalho do Filipão é de conselheiro hoje. Ele é uma espécie de mentor. Então ele é o cara para tu de lado e Filipão, o que tu acha disso? Né? Tava pensando, sabe, isso aí. E o Filipão o quê? Usa o seu empirismo, né? E o seu conhecimento técnico, é verdade, científico, mas especialmente o seu empirismo, porque o Filipão sempre foi empírico, né? Para dar a opinião dele. E eu acho que é um dever das pessoas do Grêmio ouvir o Filipão. Sim, claro que sim. Tem que ouvir a experiência do Filipão. Eu vou dizer que é um cara que com certeza ouve. Talvez seja um não cara, só o técnico do Grêmio, né? Seja um profissional que... E claro que eu não tô trazendo informação, é um sentimento entendendo as mudanças do Grêmio do ano passado pra cá. Um profissional que talvez esteja com os dias contados, porque o Filipão ele é contratado a partir de um momento de instabilidade, onde o Grêmio tinha o Mano Menezes, que não era unanimidade dentro do mercado brasileiro, do futebol brasileiro, dentro do Grêmio, não era unanimidade em aspecto algum. Posteriormente, o Grêmio contrata uma unanimidade e um técnico muito experiente, porque no comparativo com o Internacional, tem um Pesolano que tem um potencial como treinador, 42 anos de idade, que tem como necessário um Abel atrás dele, orientando e trazendo os melhores caminhos em um momento de instabilidade. O Grêmio hoje tem um Luiz Castro com uma equipe repleta de profissionais. Então, por isso que talvez a gente não veja tanto o Filipão como a gente vê o Abel. Porque o Luiz Castro, ele tem 20 anos mais que o Pesolano, ele é um cara que desde o início teve um investimento muito grande, é um cara que vai vencer todas as quedas de braço envolvendo o grupo de jogadores, por exemplo, e me parece um profissional, por óbvio, pronto. E por conta disso, pela realidade que veio o Filipão em outro momento e a realidade posta nesse momento, talvez seja um profissional que não fique por tanto tempo nessa função. E talvez tenha faltado ao Grêmio ou ao Luiz Castro, não sei, também daqui a pouco com uma nota explicativa aí, mas enfim, também não vou ficar nos policiando o tempo todo. Mas é que hoje nós estamos vivendo uma semana tão... tudo bem, mas também tão fazer o quê, né? Bélica. Tá na chuva aí, para ser olhado. Evidente, mas... Talvez tenha faltado ao Luiz Castro humildade no primeiro Grenal, no sentido de perguntar ao Felipão, de novo, estou imaginando, perguntar ao Felipão as especificidades do Grenal. Especificidades. Uma palavrinha para falar que é complicado. É que eu acabei de comer uma maçã, então talvez tenha faltado ao Castro assim pedir um pouco de orientações a respeito das particularidades do Grenal. Sim. Não sei se pediu. Como agora, por exemplo. Seria normal ele chegar agora no Filipão e perguntar: houve algum momento em que aqui no Rio Grande do Sul chegou um momento de decisão em que tu com o Grêmio estava bem na frente e o outro time tinha que virar a situação? O que é feito nesse momento? Isso é absolutamente normal. E acho que é necessário. Ele perguntar, só não sei se realmente pergunta, mas enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, é que eu provoquei isso aqui também para fazer uma homenagem aos dois. Porque são dois nomes... Por isso que eu achei espetacular essa questão. E até o seguinte... Acabei com um exercício. Com o quê? Não, tu foi valorizar, tu foi homenageá-los e eu já cogitei o Filipão indo embora. Mas é que tu... Aí a culpa é minha, né? Sempre reflita 10 segundos. Isso. Mas eu concordo com o Douglas. Eu não estou arrependido de trazer o que eu trouxe. Porque são dois nomes extraordinários de Grenal, mas que superaram Grenais, superaram campeonatos gaúchos e ganharam tudo no Internacional e no Grêmio. Então foi um modo também de valorizar, de fazer essa referência. E a gente mais falou sobre... Talvez eles nem mereçam a expressão coadjuvantes. Né? É isso aí que eu quero dizer. Eles são coadjuvantes nesse momento. Porque assim, tem
os técnicos à frente. Eu o até time usei como em si, protagonistas os dirigentes. do ambiente. Eu quis fazer a provocação. Gente, olha só. É que nós, infelizmente, nós. Eu vou usar nós, tá? Para não. Porque depois ficam acusando que eu estou sempre falando da nova geração. Não é isso. Nós todos, tá? O ser humano, ele é preguiçoso, né? Para se informar sobre novas culturas, né? Sobre a história, né? Desde os tempos que são tempos, os grandes mestres, os grandes mentores sempre foram as pessoas mais velhas. Sempre. Tu vai ver no Japão a cultura que eles têm. A gente teve a possibilidade de viver isso em loco, né? Tá. Eu não sei, tu chegou aí, Ribeiro? Não conheço o Japão. Tá, ainda, mas tá? assim, ó, cara, é Mas impressionante. eu fui à China, tá lá. Eu fui ao Japão, fiquei impressionado, assim, ó. Não, cara, o respeito. mas não é assim, só lá. Cara, é impactante, A assim, cultura pelo que a gente é indígena, acostumado a viver cultura aqui. indígena é assim também. Sim. Não, Os perfeito, grandes Ribeiro. pajés são os anciões, entendeu? Perfeito. Tá? Os vikings eram assim, gente. Os vikings. Tá? Por que eu estou dizendo isso? É só tu ver o que é a família. Quem é o teu grande mentor? É sempre o teu pai, cara. Tua mãe. Sabe? Sim. São as pessoas que vão passar para ti coisas que eles passaram e que não querem que tu passe. Especialmente as dificuldades. Sabe? Pela experiência. Então, é que nós, com essa vida louca, às vezes com um certo etarismo, né? Nós esquecemos disso aí. Sabe? Sim. E às vezes até colocamos de forma pejorativa algumas situações. Mas fique bem claro, tá? Eles estão lá, o Filipão e o Abel, porque eles são melhores que todos os outros. Tá? Sim. Eles são melhores, eles têm mais história, eles ganharam tudo, eles são exemplos. Eles são os caras. Sim. O resto tudo tá atrás. É que depende, né? Neste Depende. caso, O Filipão... Não depende nada depende. disso aí, cara. Por que o Filipão não é o treinador do Tá, Grêmio, então? fala o jovem aí. Pronto. Não, aí. é que eu tô dizendo aqui, por exemplo. É por causa eu disso. tenho certeza. É por Ele não causa quer mais disso. ser técnico. Eu tenho Mas por que que certeza. ele teria que ser não, técnico? mesmo se ele quisesse ser técnico. Não, cara. Hoje, o Filipão, ele é uma unanimidade, ele é um universo Sim. em relação a tamanho na história do futebol brasileiro, no Sim. futebol mundial e no Grêmio, É. em relação ao Luiz Castro. Mas hoje, entendendo as mudanças e a modernização do futebol, hoje o Luiz Castro é um técnico melhor que o Filipão. Não é uma questão de energia, querido. perfeito. O Filipão tem quase 80 anos, Com tchê. certeza, mas é a questão. Mas isso também É impacta. um ciclo Essa é a profissional que diferença mudou. entre maior e Cara. menor. Mas não tem de maior e menor. O Luiz Castro não... O Luiz Castro, ele tem que comer muito arroz, feijão Eu e concordo tal pra com o chegar Ribeiro. perto do Filipão. O Perfeito. Pesolano tem que comer muito a coisa pra chegar perto do Abel. Pronto, tu não precisa botar vírgula Essa é a nisso. diferença Só de maior e respeita. menor. Não, eu respeito. Não mas parece. É que essa é a discussão. Eu não tô botando é a questão vírgula. de maior discernimento no futebol, que é a diferença entre Sabe maior... quem é que acha isso? O próprio Luiz Castro e o próprio Pesolano. Eles Maior- acham isso, maior- mas tu não acha. É maior Tu, garoto, e menor. não acha isso. É maior... Aí, pronto. Por exemplo, quando a gente debate... Tu tem culpa nisso. Um jogador... A gente debate o Neymar, por exemplo. O Neymar... Ele é muito mais jogador, muito maior pro futebol do que o Rafinha, por exemplo. Mas hoje, o Rafinha é melhor que o Neymar. Não é isso que tu tá Mas não discutindo. é, Não, mas não é a é. Eu acho que o diferença. jogo tá puxando Não, para um lado e você você não. tá se discutindo. Não, é que tu Não, tá não, misturando criada pra os esse- conceitos de tamanho e qualidade atual. Não, é que tu não conseguiu, desculpe, irmão. Eu ia fazer uma brincadeira, mas tu não merece isso. Tá. Ué, era forte a brincadeira. Eu não ia usar uma fábula. O que eu quero entendeu? dizer... Mas é que tu não entendeu o que nós estamos falando, tá? Então, eu acho que é melhor assim. Tá, deixa assim. Aqui. Eu trouxe, vou repetir, esse assunto para efeito de, num momento de decisão de um campeonato aqui no Rio Grande do Sul, coisa que eles viveram muito, eu encontrei dessa forma o modo de valorizar história. Eu gosto muito de valorizar a história. E a história do Filipão no Grêmio é algo absolutamente inigualável. E aí, como disse o Ribeiro, o técnico Luiz Castro vai ter que comer muito feijão para alcançar isso. Talvez não consiga ser campeão do mundo, por exemplo, e não o Filipão sei se vai chegar perto.
pelo outro lado, a gente mais centralizou no Felipão. Mas olha pro Abel. Mas pelo outro lado é o seguinte, neste momento de decisão, o Abel é mais importante do que o Felipão, porque o Inter precisa virar uma situação um problema quase intransponível. E aí a experiência do Abel conta. E o Abel está mais no vestiário do Internacional do que propriamente o Felipão no vestiário do Grêmio. Então eu coloco para vocês a questão referente ao técnico Abel Braga. Num momento como esse, ele pode contribuir bastante? É que eu acho que eles estão com cargos diferentes, Silvio. É. Eu acho que o Abel ele é um diretor técnico, tá? Ele quase exercita a função do que seria um vice de futebol. Sim. E o Filipão não. O Filipão é um elemento de transição entre todas as partes do clube. Então, como eles têm funções diferentes, né? Talvez Os a rotina movimentos deles são diferentes. seja diferente. Isso. Mas o que não muda uma vírgula do que eles representam para cada um dos clubes. Isso. Entendeu? É isso aí. E o melhor de tudo é que bom, né? Que a dupla Grenal conta Que com bom, graças a Deus, né? Pelo É, menos isso, né, dois cara? totens, né? É. Isso aí é... Qual é o outro grande clube brasileiro que tem um grande herói da sua história que nesse momento está servindo ao clube? E são dois profissionais. Não sei. O Zico, por exemplo, poderia estar no Flamengo, mas não Já exerce. esteve, tá? Pois é, mas não exerce nenhum cargo. E, Palmeiras, não sei quem que poderia... O Muricy no São Paulo, né? acabou saindo, Acabou né? saindo agora e tal. Mas aí teve mas eu torço questão muito. de gestão no São Paulo, né? Eu torço muito que exista uma conexão entre o Filipão e o Luiz Castro, porque o Filipão ele também tem a sua história em Portugal, né? Então, ele é um cara... Luiz Castro era fã do Felipão em Portugal. Porque, por exemplo, muito Só se pode? fala sobre o peso da imprensa e a pressão colocada pela imprensa gaúcha. Sim. Não Silvio, tem ninguém... É. o Castro, o Abel Ferreira. o Jorge Jesus, Sim. entendeu? O Arthur Jorge, esse aí do Flamengo agora, o Leonardo Jardim. Todos eles são fãs do Filipão. Todos eles. Tá? O Filipão treinou a seleção de Portugal em 2004, né? Sim. Então tá, faz 22 anos. O Castro tem Era um 62. auxiliar. Ele era um auxiliar O nessa Castro tinha época. 40 40 anos. anos. 40 anos. Tinha recém-largado, quem sabe a carreira de jogador, estava na base do Porto. O Castro, ele é um técnico que começa relativamente tarde, ele passa por um processo como auxiliar do Porto por muito tempo. Agora- Mas é aquela situação. No momento de instabilidade, dentro da realidade de Inter de Grêmio, tem poucas pessoas vivas que consigam Certo. passar por isso mais do que Abel e Filipão. Agora, para fechar esse capítulo, e aí com outro viés. Quem pesa mais no vestiário nesta hora? E aí eu estou falando sobre executivo. Paulo Pelaipe ou Fabinho Soldado? Eu vejo o Pelaipe. O Pelaipe, inclusive, já começou a virar um quadro, né? Que era de alguma insegurança dentro do vestiário, a entrada dele, o fortalecimento que ele deu ao Luiz Castro, né? Tomadas de decisões difíceis, né? Colocação de jogadores jovens, tudo isso balança um vestiário, né? Sim. Sobretudo a questão da lateral direita também. Aí não é um jovem, mas colocar um ponteiro direito na frente de dois laterais, tudo isso o Castro fez porque se sentiu respaldado pela figura de um cara forte. Né? Mas eu penso que são duas realidades diferentes, né? Porque eu ainda não acho que o time do Inter, ele é uma porcaria. Eu acho que é um time que voltou a ser competitivo, tem boas Como é que é? virtudes. Tu ainda não acha que é uma Não, porcaria? porque tem então, muitos que acham. O objetivo é ser uma porcaria? Não chega a ser o objetivo, mas depois do jogo contra o Remo e o Clássico Grenal, já caiu em descrédito com muitos torcedores e muitos profissionais. Sim. Mas o Os time do profissionais Inter... do quê? Da imprensa? Sim, também. Eu continuo achando o time do Inter muito fraco Mas é um tecnicamente. time que pra mim é mas competitivo. que com a atitude ele consegue ter uma perspectiva diferente. Mas é um time que voltou a ser competitivo e jogar de forma organizada porque o vestiário voltou a ser qualificado. Porque o Inter eu tenho muitas críticas ao D'Alessandro no ano passado e eu sei que eu tenho informação que ele contaminou o vestiário de certa forma. E a saída dele e de profissionais como o Bisol e o Mazuco para a entrada do Abel e do Fabinho, e a gente tá falando do Fabinho especificamente, interessante, né? também é A fundamental. A gente passa o ano todo dizendo o seguinte, mas o que faz o Mazuco?
Mas o que faz o Mazuco? Mas o que faz o Mazuco? Aí a saída do Mazuco transformou... É que existe uma desvalorização muito negativa do posto de executivo na imprensa gaúcha. O executivo hoje, ele talvez seja tão importante quanto o presidente dentro de um clube de futebol. Organizado e competitivo. Hoje a função do executivo... Não, só quero te dizer o seguinte, o executivo de um não faz a mesma coisa que o executivo do outro. É que o executivo faz muitas coisas. São pesos bem diferentes. Bem diferentes. É que depende de quantos profissionais tu tem para determinadas áreas. São o mesmo cargo, mas com... tu gosta de usar muito essa palavra, ela me surgiu agora e não é nenhum tipo de deboche, que fique bem claro. Depende das demandas, o MOL. Depende das demandas. Não há uma cartilha de procedimento do diretor executivo. Cada um trabalha dentro de uma realidade, Sim. dentro do que lhe é permitido fazer, do poder que o clube lhe dá. E aí entra o que o Ribeiro coloca em relação a, embora funções diferentes, Filipão e Abel, né? Mais experiente, ele acaba tendo mais autonomia, mais liberdade. Em alguns casos, não. Só que eu concordo muito com a questão da experiência, porque o Pelaipe é um dos melhores, é um profissional de elite dentro do futebol brasileiro, por toda a história que construiu, toda a experiência que tem, e claro que ele tem um impacto absoluto no time do Grêmio, no elenco do Grêmio. O Fabinho Soldado eu vejo como um profissional em ascensão. O Inter investe nesse profissional, investe um valor significativo em relação à contratação do Fabinho na negociação com o Corinthians, depois que ele saiu do Corinthians. Mas eu vejo que são dois profissionais de ponta que entregam em muitas áreas, só que são linhas do tempo diferentes. O Pelaipe com uma experiência muito maior e o Fabinho com um estudioso que está em ascensão dentro do cenário brasileiro. Olha a prova disso. O Fabinho tem a experiência como atleta. O Pelaipe tem uma experiência como gestor. Uhum. Os dois têm o mesmo cargo com situações diferentes. Então, sabe... Por isso que eu digo que não tem cartilha. Essa observação é verdade. Bom, eu fecho esse capítulo então porque eu queria de alguma forma fazer uma frase